Boa noite a todos, amados irmãos e amigos. Estamos iniciando mais um IBF Podcast aqui na congregação do Fragata. Aqui o irmão Paulinho hoje conosco, o irmão Ricardo não pôde estar junto, né, devido a algum compromisso que ele já tinha agendado. Mas hoje nós estaremos dando continuidade às boas-aventuranças. Tá? Irmão Paulo, o que nós temos hoje, irmão Paulo? Nós temos duas bem-aventuranças. Eu queria saudar, em primeiro lugar, os irmãos e os ouvintes do programa, na paz do Senhor, que Deus abençoe ricamente, que cada um seja edificado, porque a palavra de Deus ela não voltará vazia, né? E a palavra de Deus é um tesouro para nós, porque a gente vê muito, assim me vê a memória agora, muitos países que tiveram liberdade, né, de poder meditar na palavra, de poder cada dia ler a palavra, meditar na palavra de Deus, e foram privados por questões políticas, por regime assim autoritários como o comunismo e outros mais, e depois que perderam a liberdade, que viram quão preciosa era a palavra de Deus. E assim é tudo na vida, né? Quando a pessoa perde a liberdade, ela vê que valor tem a liberdade, né? De nós nos expressarmos, e a palavra de Deus é um tesouro muito grande. Olha, não existe tesouro maior que a palavra de Deus. E nós estamos aqui, eu sei que cada um vai ser edificado, né? E hoje nós temos duas bem-aventuranças, não sei se vai ter tempo para nós abordarmos as duas bem-aventuranças. Vamos iniciar pela... a primeira seria, nós estamos meditando as bem-aventuranças que se encontram em Mateus, capítulo 5, e vamos meditar na bem-aventurança no versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que maravilha, né? Então vamos abordar esse tema hoje. Esse é o tema de hoje, né? E nós temos bastante coisa para falar, né? Com certeza, sobre né? como é difícil a gente imaginar manter um coração limpo, um coração puro, né? Olha, se a gente for imaginar o quanto sofremos para que a gente possa conseguir buscar essa purificação, essa santificação, porque sem a santificação e sem a purificação nós não vamos conseguir contemplar a face do nosso Senhor. Ninguém verá Deus, que se encontra ninguém em verá Hebreus, Deus. Eu anotei, Hebreus capítulo 12, versículo 14, a parte B diz, sem santificação ninguém verá Deus. Irmão Jorge, é um engano muito grande, assim, porque, abrindo parênteses, assim, no cortão do irmão, que eu estava pensando hoje, que hoje se prega o evangelho muito fácil. Não se prega o evangelho da cruz hoje, na grande maioria das vezes, não estou generalizando, dizendo assim que todas as pessoas que pregam, todos os pregadores, não. Mas existe denominações que não pregam a palavra, que pregam outras coisas, mas não a palavra de Deus. O evangelho da cruz, da santificação, da renúncia, ele não é pregado na grande maioria das vezes. Não podemos dizer uma totalidade, mas o evangelho da cruz, de negar-se a si mesmo, que Jesus falou em Mateus capítulo 16, de tomar a sua cruz e seguir a Jesus, de deixar assim, aquele que perder a sua vida, ganha lá, quer dizer, como nós vimos, sem santificação ninguém verá Deus. Existe o engano assim que o inimigo coloca, o inimigo, ele tem uma estratégia muito grande. Ele está sempre colocando alguma armadilha, alguma cilada. Ele coloca o seguinte, assim, ele não pode impedir, mas ele tenta lançar o joio no meio do trigo. É aquilo que diz que o inimigo lançou o joio no meio do trigo, a palavra de Jesus falou. Então, na realidade, o que acontece? Ele lança um falso evangelho, que seria como o joio. Então, quer dizer, leva as pessoas para buscar Deus e coloca o homem, o triunfalismo coloca o homem como centro, não Deus como centro. E não quer Deus, dizer, exatamente. então, o que está acontecendo com a nova religião que está surgindo, sim, né? E prega assim o humanismo, né? O humanismo, que Deus ele tem que fazer tudo para o homem, que o homem é o centro, mas Jesus é o centro. Nós apenas somos criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus como Salvador. Então, na realidade, nós temos de ver uma vida separada. O que é santo? Santo é separado para Deus, separado, se separa do pecado, se separa para Deus, para viver uma vida consagrada a Deus. E uma coisa assim que não estou falando de religião nenhuma, mas aqueles monges que eles ficam clausurados
no mosteiro lá, e eles não... Porque todas as bem-aventuranças aqui nós vemos que o homem interage ele tem relacionamento com Deus e com o próximo, quer dizer, todas as bem-aventuranças aqui. Então, na realidade, aqui diz, bem-aventurados os de coração, porque eles verão a Deus, mas depois, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, a próxima bem-aventurança. Quer dizer, então, é relacionamento de Deus com o homem. Nós, para ver uma vida pura, nós não precisamos, não adianta nem a gente ficar enclausurado no mosteiro, porque não é isso que vai fazer. O nosso coração tem que ser um coração muito pelo puro. Contrário. Muito pelo contrário. É. Nós fomos chamados, tá, para nós transmitir o Evangelho. Sim, é. Então nós temos que estar onde há trevas. Sim, nós somos luz, temos que ir. E aqui diz, nós somos a luz do mundo. Aqui fala no versículo Exatamente. 3 de Mateus, vós sois o sol da terra, a luz do mundo. Então nós temos que estar onde há trevas, nós temos que entrar onde há trevas, porque onde chega a luz, as trevas são dissipadas. Sim, é. Agora, o que nos refere a essa bem-aventuranda, o limpo de coração verão a Deus. Por que os limpos de coração verão a Deus? Porque se tornarão a sua imagem e semelhança. Sim, é. Eles serão purificados e santificados. Mas agora, irmão Paulo, para que a gente consiga essa purificação, a gente tem uma batalha constante no dia a dia. Com certeza, né? Dia a dia. Tirando, por exemplo, veja só o que aconteceu com um personagem que é bem conhecido na Bíblia, Davi. Davi, naquela época, os reis, eles iam e faziam a frente no campo de batalha. Né? Na guerra, eles iam para frente, para o campo de batalha, e eles tinham que ir para frente, e eles conduziam o seu exército à vitória. Sim. Quando ele estava, naquela época que Davi pecou, Davi não foi para a guerra. Davi ficou. Davi ficou lá no seu palácio e mandou simplesmente os seus soldados para a batalha. Quer dizer, ali ele já estava dando margem para o inimigo procurar alguma maneira de seduzir a ele. Sim. E foi o que aconteceu. O que aconteceu? Nos dias que ele passeava lá no terraço, quando ele se deu de cara no outro lado lá, com uma pessoa formosa, bela, que estava se banhando, se lavando. Né? E ele se encantou, quer dizer, os encantos do mundo, os enganos do mundo, são a todo momento, a todo instante. Tá? E hoje a gente pode ver, tá, que essa parte de sedução está em todo e qualquer lugar. Nós temos visto muitas pessoas, muitos cristãos se perdendo, sendo seduzidos por esse engano. Pastores estão caindo, estão sendo seduzidos pelo engano. Nós estamos vendo isso aí em toda a face da terra, nos 4 cantos do mundo, como a gente diz. E o que aconteceu com Davi? Davi ali, ele teve uma cegueira. Porque no momento que a gente dá vazão ao pecado, o espírito se afasta. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas no momento que ele fechou os olhos para Deus, o espírito se afastou, porque ele colocou os olhos no engano do mundo. E é isso que acontece. Mas, Paulo, se nós estivermos voltados para Cristo, Ele vai nos orientar sempre, Ele vai nos alertar. Com certeza. Alertar do perigo. Por isso que a gente tem que estar sempre, constantemente, nos examinando. A Bíblia nos diz, antes de nós fazermos a ceia normalmente, lá no 2 Coríntios 11, a partir do 23, né, ele nos fala, examine-se a si mesmo. Esse examinar-se a si mesmo, nós temos que nos examinar a todos os dias. Sim, com certeza. Todos os dias, como falamos no último podcast aqui, tá? A quantidade de pensamentos vão, quantidade de situações que aparecem no teu dia a dia, que estão te induzindo ao erro. E se não é o Espírito Santo que tu está firmado nele, tu acaba cometendo erro, tu acaba mais cedo ou mais tarde, tu acaba te perdendo. Mas quando a gente está firmado em Cristo, tá? Nós temos a certeza que erramos, pecamos, mas o arrependimento está sempre presente. Com certeza. O próprio rei Davi se arrependeu. Ele disse assim, né? Mas acontece que o rei Davi se arrependeu
Porque primeiro ele tentou tapar o pecado dele com outro pecado. Com certeza, Tanto é que ele mandou para execução pecado, com o próprio Urias, filho, o marido da Betseba. Né? Tanto é que ele mandou que ele retornasse para casa para que eles tiveram um contato e ela engravidou. E aqui que aconteceu? Ele queria forjar que aquele filho era do marido dela. E como Deus não permitiu, porque ele não entrou dentro de casa, ele ficou na porta do rei. Não entrou. Aí o que foi? Aí outra coisa outro erro, outro engano, mandou ele de volta e instruiu para que ele fosse lançado bem na frente da batalha, para ser atingido pelo inimigo. Quer dizer, ele cometeu um erro sucessivamente. E assim é a nossa vida, irmão Paulo. Que um abismo gera outro, abre outro abismo. Quer dizer, no momento que tu erras, se tu não te arrependes, tu tenta esconder o teu erro, tu começa a cometer um erro em cima do outro. Quer dizer, um erro tentando esconder aquele teu primeiro erro. O segundo erro, o terceiro erro tentando esconder o segundo e o primeiro. E assim sucessivamente. Vai ao ponto que tu está totalmente afastado de Deus. E Deus não permite, pela misericórdia dele, que Deus mandou o profeta Natan chegar lá e abrir os olhos dele. Fazer ele cair em si. Cair em si que ele estava errado, que ele tinha que retornar, porque ele sempre foi um homem segundo o coração de Deus, que Deus dava todo o apoio para ele, Deus estava com ele em todas as situações, e mesmo assim ele pecou. Isso é um alerta para nós, né? Um homem segundo o coração de Deus, um homem que buscava Deus, um homem que tinha comunhão com Deus, que ele estava sempre em comunhão com Deus, a gente vê os relatos, ele pecou e nós... E um pecado de morte, um pecado sério, que levou a pessoa à morte. Um pecado seríssimo. Ele foi um homicida de uma forma de... Exatamente. Agora imagina nós, pequenos, insignificantes, meros, mas para Deus nós somos tão importantes quanto Davi. Com certeza. Porque para Deus nós somos importantes, nós somos filhos. Ele nos adotou, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, e Ele nos conduz com o seu braço forte para que a gente vai marchar firme em direção ao alvo. Porque muito próximo já está o Senhor Jesus. Muito breve Ele vai vir. Então é a hora de nós despertarmos realmente e avançar, purificar o nosso coração, buscar a purificação, ser como a gente costuma falar sempre, coração de uma criança, sem mácula, sem rancor, porque sem Jesus ódio. Falou o que ali em Lucas 15, ele diz que se nós não nos tornarmos como uma criança, quem nos tornar como uma criança não entraremos no reino dos céus. Justamente porque se nós não nos tornarmos com um coração puro, o pecado não vai entrar lá, o erro não vai entrar lá, a inconcupiscência não vai entrar lá, não vai entrar nada aquilo que não procede do Senhor. Por isso que nós veremos a Deus, porque nós estaremos buscando sempre a santificação a cada dia. Tanto é que hoje, nesse exato momento, se Jesus retornasse agora, quantas pessoas deixariam de subir porque tem algum pequeno detalhezinho que está segurando aqui? Alguma pequena raizinha de amargura, algum pequeno pecadinho daqueles que está escondido lá no fundinho do teu coração? É hora de nós confessarmos. O salmista Davi, no Salmo 19, pedia para Deus revelar perdoar os pecados ocultos, aquele que não conseguia tem pecados que estão sempre presentes. A gente fala assim, o meu pecado está sempre diante de mim, ele dizia, mas tem pecados que muitas vezes nós não percebemos que nós praticamos, a gente nem se dá por conta. E mesmo assim, tem aqueles que a gente sabe que está errando, que está pecando, que pecou conscientemente. Conscientemente. E muitas vezes, embora a gente se arrependa, a gente não confessa a Ele, a Deus. Com certeza. Nós temos que confessar, nós temos que abrir, muitas buscar vezes o arrependimento. Remorso, mas não arrependimento. Exatamente. O remorso é diferente do arrependimento. O remorso te causa em várias situações, por situações que tu deixasse de fazer, atitudes que tu deixasse de tomar, isso te causa remorso. Agora, atitudes que tu tomasse, que foram atitudes sérias, muitas vezes tu pode até perder uma amizade por uma atitude séria, por uma palavra séria.
mas a verdade, ela te liberta. Com certeza. Ela te liberta do remorso, ela te liberta do pecado. Por isso que nós temos que praticar e exercer a verdade a cada dia de nossa vida. E quando o arrependimento é a mudança de vida. Né? A mudança de vida. Aí que a diferença está nisso aí. Aí é que está a diferença. E no momento que nós estamos sendo cada dia moldados. Moldados. A cada dia nós vamos sendo moldados conforme a vontade de Deus. Para que nós venhamos nos tornar a sua imagem e semelhança. Aí sim nós vamos poder contemplar a face do nosso Redentor. Amém, Jesus. E uma coisa assim para a gente viver afastado do pecado, a gente várias vezes já lemos Gálatas 5,16 diz assim: digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscências da carne. Quer dizer, a maneira da gente viver longe do pecado é andar em espírito. Andar em espírito. Andar em espírito, a gente tem que buscar sempre a comunhão com Deus, a santificação e buscar se aproximar de Deus através da oração, da consagração a Deus, de deixar que o Espírito Santo encha a nossa vida, nosso coração, para que a gente seja vitorioso, porque o homem natural não tem essa força assim, só vinda de Deus, só com o auxílio de Deus. E não tem mesmo. Mas a santificação, nós temos que procurar a santificação, buscar a santificação, assim, porque sem a qual ninguém verá Deus, quer dizer, a gente tem que buscar. Isso é uma coisa que tem que partir de nós. Né? Mesmo que o auxílio, Deus nos dá o auxílio, nos fortalece, o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas, e não sabemos orar como convém, mas em todo sentido, Ele nos auxilia na nossa fraqueza, o Espírito. Mas nós temos que, a nossa parte temos que fazer, nos esforçar, né? Se nós não fizermos, com certeza, ninguém vai fazer por nós. Porque isso é uma coisa que o homem tem que fazer, nós temos que fazer. E também eu não queria cortar, mas o Salmo 24, 3, fala assim, o versículo 13 e o 4: Senhor, quem entrará no teu santuário? Aquele que tem a mão limpa, ou no teu santo lugar, aqueles que têm a mão limpa e o coração puro e sabe amar. Então, sem santificação ninguém verá Deus, como diz assim. É um engano muito grande. As pessoas se preparam, vivem nesse mundo, muitas vezes até e procuram usufruir de tudo que o mundo usufrui. Quer dizer, as pessoas querem viver, não querem se separar do pecado, querem viver uma vida assim com Deus, e diz assim, o amor do pecado assim causa separação entre nós e Deus, né? E em Isaías 51 diz assim: Deus não está com seus ouvidos agravados ou fechados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado, ele separa o homem de Deus, né? Deus está pronto a nos ouvir, mas o pecado não separa de Deus. Por que Deus mandou seu filho? Porque o homem já estava totalmente afastado. Sim, totalmente separado. Sim, né? Então veio Cristo para nos redimir. Perdoar os nossos pecados. Perdoar os nossos pecados. Se não fosse pecado, Jesus, não vamos ter como. Não teríamos como retornar. Não teríamos. O homem já estava numa situação tão deplorável como nos tempos de Noé. E assim está hoje novamente. Novamente nós estamos que nem os tempos de Noé. Casavam, se davam-se em casamento e bebiam e faziam e acontecia. É o que acontece hoje. Não estão preocupados com a vinda? Não. Com a promessa que Deus mandaria o julgamento, o dilúvio, né? Que seria simplesmente e eles não estavam preocupados com o engano do mundo. E não tão preocupado com a purificação. E não quer dizer casava e dava-se casamento, isso aí não é uma coisa errada. Mas acontece que o coração deles estava nessas coisas. Era simplesmente coisas e da assim, carne. Muitas vezes somos nós. Eram coisas da carne e não coisas espirituais. Sim. Né? Portanto, é que em 1 João 3, 2 e 3 diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purificar-se a si mesmo, como também ele é puro. Quer dizer, é muito interessante. Nós temos que nos purificar assim como Deus é puro. Tá? E sem a purificação não tem como nós contemplar a face do Senhor. Não tem como nós ter comunhão com Ele. Por isso que nós vivemos essa busca constante, buscando a purificação para alcançarmos a santificação. Só assim nós veremos a Deus. Porque diz assim: aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo. E no versículo 2 diz assim como ele é, o veremos, quer dizer, e diz assim, se nós, ali no versículo 2 diz que nós não está bem definido assim o que nós vamos, assim, não sabemos o que nós vamos ser. Nós não sabemos, Mas acontece que assim como ele é, nós o veremos.
E a esperança é essa, né? Então aquele que tem a esperança de ver um dia Cristo como Ele é mesmo, estar diante da face dele, tem que se purificar, porque sem essa purificação ninguém verá Deus, com certeza. Então aquele que mas isso é uma coisa que nós não temos opção. Então nós vamos viver com Cristo eternamente, ou vamos viver eternamente longe de Cristo. Longe de Cristo. Não existe um lugar intermediário, com prego purgatório, não existe. Ou tu vai viver com Cristo ou não vai viver. Então, o melhor é procurar santificação. Santificação. E nós temos tempo para isso. Por enquanto nós temos tempo. Nós temos que buscar cada instante de nossas vidas. Com certeza. Porque o tempo está encurtando, né? Sim, está encurtando. E para isso nós vamos seguir adiante então, né? Nós sabemos que sem purificação nós não vamos ver a Deus. Sem santificação não vamos ver a Deus. Então nós passamos agora para a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, que maravilha! Como é bom a gente conseguir enfrentar determinadas situações e ali a gente conseguir proporcionar que haja uma comunhão, que haja uma paz, onde há contenda que a gente consiga fazer, apaziguar, tá? Porque nós sabemos que o mundo é muito turbulento. A paciência do pessoal que vive hoje é muito pequena. Cada dia agitação no dia a dia, muita agitação, muitas coisas em mente, muitos anseios em mente, muita agitação e muita falta de respeito. Muita falta de respeito, falta de educação. De educação, geralmente, é falta de educação. Nós podemos ver hoje, inicia pela criança. A criança já não tem mais aquele ensino que ela tinha nos nossos tempos, por exemplo. Respeitar os mais velhos, respeitar hoje não pais, existe mais, o mundo está de tal forma que estão criando os seus pequenos, tá, de uma maneira totalmente diferente, sem comprometimento, sem responsabilidade, estão criando sem amor. Muito pelo contrário, estão criando simplesmente pessoas autômatas. Pessoas que não sabem o que é sentimento, não sabem o que é paz, não sabem o que é amor, simplesmente sabem o que é ira, o que é ansiedade, sabe o que é eu quero agora, não sabe esperar, não tem paciência para nada. É o que nós estamos vendo no dia a dia. Como é difícil hoje, eu vejo porque eu tenho 2 netos também, pequenos. Como é difícil a pessoa conseguir trazer uma criança nos caminhos de Deus. Porque hoje o mundo não está preocupado com Deus. O mundo está preocupado com o seu dia a dia, com o seu ganho, com o seu eu. Não com o irmão, não com o próximo. Ele estando bem, o seu eu estando satisfeito, é o que importa, é o que nós estamos vendo no mundo. Mas nós sabemos que isso aí vai durar muito pouco. Com certeza. Porque a parte para arrependimento está se encerrando. Muito breve a graça vai ser retirada. O Senhor Jesus está voltando. E naquele dia, irmão Paulo, quem não tiver pronto vai ficar. Aí a gente pergunta, e como é que fica nossas crianças? Aí o irmão vai dizer assim, mas as crianças são anjos. São anjos, são conduzidos, são criados, são guardados, protegidos por Deus. São protegidos por Deus em que circunstância? Como são protegidos por Deus? Mesmo vivendo num mundo tão perverso, nós temos a certeza que a misericórdia do Senhor é imensa. Amém, Jesus. E ela se renova a cada manhã. Amém, Jesus. Nós temos visto essas catástrofes que estão acontecendo e muitas vezes o próprio povo que está sendo sofrendo na própria carne essas catástrofes, elas ficam questionando a Deus. Isso mesmo. Ficam questionando a Deus.
Mas eles começam a questionar a Deus depois que aconteceu. Porque antes de acontecer, eles não queriam compromisso com Deus. Não querem compromisso. Eles só querem saber da bênção e não querem aquela intimidade, relacionamento íntimo com o dono da bênção. Como é que eu vou querer receber? Não quero buscar aquela paz que só Ele pode dar também. Só Ele pode dar. Só Deus mesmo, só Jesus pode trazer essa paz. Tanto é que Ele nos falou lá em João 14, 27, né? A minha paz vos dou, deixo-vos a paz. Não como o mundo dá, mas é aquela paz diferente. É aquela paz que te preenche, é aquela paz que enche teu coração. Que não é uma falsa paz. Não é uma falsa paz, é uma paz verdadeira, aquela paz que te inunda. Sabe o que é te inunda? Assim, quando tu te derrama na presença de Deus, tu te derrama, tu abre teu coração e te derrama, tu coloca para fora o teu sentimento para Deus. E tu te humilha. Assim como Davi, depois que Natan falou com ele se rasgou suas vestes, se colocou em terra, se foi para cinza. Aí que ele pediu que Deus não afastasse o espírito dele. Ele fez o Salmo, no Salmo 51, 17, assim: cria em mim, ó Deus, o coração puro, e renova em mim o espírito reto. Exatamente. Quer dizer, e ele pediu para, quando ele se caiu por terra, ele pediu para que Deus não afastasse o espírito dele, porque o espírito já tinha sido afastado. O que aconteceu com Saul? Saul não se arrependeu. E o espírito não perdeu o reinado. Perdeu tudo. Por quê? Porque ele não caiu em arrependimento. Muito pelo contrário. Ele foi procurar situações adversas. E se rebelou contra Se rebelou totalmente contra Deus. Então é que o profeta Samuel diz assim: Deus tem mais prazer no obedecer do que no sacrificar. Exatamente, né? Só que o seguinte, só que o nosso coração é pecaminoso, é enganoso. Tá? Nós sabemos que dentro de nós existe o lado mal, mas só que vai florescer aquele que nós alimentarmos. Com certeza, né? Tá? É aquilo, o que vai alimentar. Se for o espírito, vai prevalecer o espírito. Se for a carne, vai prevalecer. Vai prevalecer, exatamente. Agora, se tu vive em espírito e verdade, nós fomos justificados pela fé, nós vivemos pela fé, então automaticamente nós vamos fazer a vontade de Deus. Amém. Nós vamos ter esse senso de pacificação, porque Ele vai nos dar o domínio próprio, que é um dos dons do Espírito. E o domínio próprio faz com que a gente venha, no momento que a gente deveria que se rebelar, se irar, a gente consegue segurar. Ter paz, A gente consegue, por quê? Porque essa paz já existe dentro de nós. Sem esse domínio próprio não conseguimos ter a paz. E nem podemos promover a paz, porque nós se não tivermos a paz, não podemos promover. Se tu não tens o domínio próprio, tu não tens como fazer nada. Porque em qualquer situação adversa, tu já vai simplesmente, tu vai te exaltar. Tu vai te perder. E no momento que isso acontece, o que vai acontecer? Tu começa a te afastar de Deus. Agora, como pacificadores, Deus nos honra, porque Ele coloca em nosso coração, no momento do atrito, Ele nos coloca a palavra certa, correta, para que a gente possa apaciguar, apacentar. Né? E muitas vezes, em determinadas situações, eu costumo dizer que o silêncio é uma virtude dos sábios. Com certeza. Porque muitas vezes, em determinadas situações, naquele momento, tu silencia. É melhor silenciar do que falar. Porque se falar, tu vai aumentar a contenda. Aí, depois que baixar a poeira, aí Deus vai te capacitar para te entrar com a provisão. Vai entrar e aí com a provisão. tu não vai falar com aquele momento, com aquela ímpeto. No calor. Tu fala coisas que até não deve ter que... Depois tu tem que te arrepender. Exatamente. Então, naquele momento, silencia. Silencia, entrega ao Senhor. Em relação a isso tem um versículo assim, Provérbios 26, 20: sem lenha o fogo se apaga, e sem maldizente acaba a contenda. E é pura verdade. E isso quer dizer, sem lenha o fogo se... Então, se nós não colocarmos assim, tem gente que gosta de botar lenha na fogueira. Isso, assim, como se diz, ditado bem popular. Ditado bem popular, né? Quer dizer, lenha na fogueira. As pessoas... um exemplo, irmão Jorge, assim, eu me lembro quando eu era garoto, assim, e a gente pode ver até nos colégios,
Às vezes vê um bolinho de guri brigando, antes era muito assim, né? A gurizada brigando, quando vê, em vez de apaziguar, raramente acontece às vezes os adultos vão lá e apaziguam e separam, mas se não a gurizada fica instigando para eles brigarem. Eu sei que tempo de criança era assim também, né? Nós passamos por essa colocar lenha na fogueira, como diz assim. Exatamente, né? Mas só que hoje, com a mentalidade de Cristo que nós estamos desenvolvendo, porque nós estamos desenvolvendo a cada dia a mentalidade de Cristo, nós somos imitadores de Cristo. Então, essa sensação de apacentar, ela se molda dentro de nós em qualquer circunstância. Não importa onde tu estejas, se tu vê uma situação de contenda, de atrito, a tua primeira reação é tu procurar acalmar os ânimos. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E ele fala a primeira bem-aventurança, aqueles que são humildes de coração, pobres de coração. Isso. Então, Jesus tem essa característica, Jesus tem Jesus é manso de coração, assim que nós devemos ser também, né? Exatamente. Para poder promover a paz também. E essa mansidão, a gente consegue desenvolver ela. Eu posso botar, por exemplo, a minha pessoa, por exemplo. Eu, antes de Jesus, era uma pessoa que eu tinha o pavio curto, como se diz. Qualquer coisa pegava de arranque. Mas acontece que no momento que a gente deixa aquela vida para trás, tudo que para trás fica, e começa a ser transformado uma nova criatura, tudo muda. Tu deve ter acompanhado isso aí na tua conversão também. E olha, que eu vou dizer uma coisa, eu tenho um exemplo assim, eu fui criar um lar cristão, aceitei Jesus quando era menino, mas mesmo assim, eu digo assim, porque eu era muito violento, assim, de brigar com assim, e Deus teve que me moldar, deixar que Deus trabalhasse no meu interior, que Deus me mudasse, e eu tenho que policiar, porque mesmo fui criado no lar cristão, e mesmo que eu não participei muitas coisas, assim, mas eu tinha também esses, assim, de contenda, de brigar, de guri, e muitas vezes até na minha família, minhas irmãs mesmo, eu assim, fui muito meio violento quando era assim, eu confesso. E isso que eu já conhecia Jesus, ver como é a natureza do homem, né? Não, é o caso, quer ver uma coisa? Paulo, eu que eu quero, eu não faço, mas mal que eu não quero está dentro de mim. Não quer dizer que a gente vai se acomodar com isso. Exatamente. Não vai se acomodar com a situação. Para te ter uma ideia, eu fui me converter com 50 anos de idade. Até os 50 anos eu tive no mundo. Conheci de tudo que tinha no mundo. De tudo. Eu vi de tudo, todas as situações mais adversas que tu possa imaginar, eu presenciei. E muitas vezes a gente tinha que se posicionar e tinha que partir para a violência mesmo. Mas hoje Deus nos molda. Hoje eu não levanto a mão muitas vezes de repente para matar uma mosca, como diz o outro. Coisa que antigamente era coisa comum de acontecer. Vi uma contenda, a primeira coisa, queria participar, como dizia o pessoal que no mundo dava um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair, mas eu não quero nem saber de briga perto de mim. O negócio é apacentar, que não haja briga, porque sempre vai levar a um dolo. E é um dolo muitas vezes de repente certo. Por que tantas pessoas estão perdendo a vida hoje? Lamentavelmente. Por situações fúteis, por coisas banais. E geralmente é por coisas assim, as pessoas sem nexo, coisas sem nada. Coisas que não tem motivo, mas uma briga de trânsito, ou uma desavença entre vizinhos, ou qualquer outra coisa assim, ou por qualquer coisa banal, como eu disse. Estão ceifando vidas por causa disso aí. Então nós sabemos que nós temos que ser verdadeiramente pacificadores. Nós temos que buscar forças em nós, porque o Senhor nos dá força para isso. Amém, Jesus. Ele nos dá força sempre, irmão Paulo. Ele nos dá, cada momento, a cada dia que a gente busca a presença de Deus, Ele já vai nos direcionando. Amém. A gente não sabe quando eu levanto de manhã e boto o meu joelho no chão ali para tirar o meu tempo com Deus,
Eu não sei o que vai ser aquele dia. Com certeza, Mas eu sempre digo, eu sei que tu sabes, Senhor. Então me conduza com a sua destra fiel. Amém. Para que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Que faça sempre a tua vontade. E assim a gente vai indo dia após dia. E é uma dependência, só uma dependência total de Deus, porque dependência deles. as pessoas sempre desejam, pessoas mandam WhatsApp desejando um bom dia, tudo, mas quem pode nos proporcionar um dia mesmo excelente é Deus mesmo. Somente, só Ele, tem nas mãos dele, né? Exatamente. E em Romanos 12:8 diz assim: se depender de nós, devemos ter paz com todos. Isso aí quer dizer, se depender de nós, muitas vezes as pessoas não dependem de nós, mas a nossa parte temos que fazer, de ser pacificadores. Se depender de nós, a gente tem que procurar promover a paz e ter paz com todos, né? E não importa a circunstância, Sim, a gente sempre há de conseguir, porque Deus está conosco. E quem está Amém. dentro de nós é muito mais forte do que aquele que está gerando a contenda. Então a gente se alegra por ter um Deus nosso. E a hora chegou e nós também vamos estar nos despedindo. Eu não sei se vai conseguir colocar inteiro depois, ou vai selecionar. Mas um desafio para todos nós, que cada um de nós possamos ser pacificadores. Pacificadores. Então vamos estar pedindo para o pastor Márcio chegar aqui também, estar orando então, para nós nos despedir dessa... Amém. Vamos estar orando então, meus amados irmãos, com essa série de estudos. Chegou ao fim já? Não, ainda agora no próximo semana que vem. Na próxima a gente E já... tem assunto, né? Tem assunto. Tem muito assunto. E depois nós vamos estar... Eu creio que muitos vão estar assistindo e a gente pede que os irmãos compartilhem, dê um like, divulgue no seu grupo familiar, para que mais pessoas venham ser alcançadas. Com uma palavra edificante, que eu creio que faz a diferença na nossa vida. Amém, Jesus. Pai amado, Pai querido, nós queremos chegar à Tua presença nessa noite, também para muitos que vai ser na parte da manhã, madrugada, Senhor, final de semana. Pois nós sabemos que esse vídeo, Senhor, vai gerar frutos, Pai, e o Teu nome vai ser glorificado. Eu agradeço, Senhor, pelo Teu poder, pois a Tua palavra não volta vazia, Pai. Amém, E o nosso objetivo é que essa palavra venha nutrir corações e mentes, Pai. Amém, direcionando, Jesus, Pai, para que elas possam viver o melhor que Tu tens para elas. Amém, Jesus. Então, muito obrigado pela vida dos Teus servos que estão aqui, Senhor, se dedicando, se esforçando para explanar uma palavra que vem do Teu trono, Pai. Amém, e nós Jesus. cremos, Pai, que o Teu poder, que a Tua ação, Senhor, vai agir e o Teu nome vai ser glorificado. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe ricamente. Uma boa noite a todos, fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Fiquem na paz de Deus.